Convido mesmo todos que puderem a estarem em pé para fazermos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 20, versículos do 19 ao 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Pai, nós te pedimos que ilumine a sua palavra. Nós carecemos dela, dependemos dela para a nossa vida cristã, e por isso pedimos ao Senhor, estamos aqui refletindo sobre a vida da comunidade após a sua ressurreição, isso que é muito vívido, que é muito atual para nós, muito verdadeiro, muito sólido, muito importante. Ajuda-nos a, olhando para o Senhor ressuscitado, continuarmos vivendo como comunidade sua, vivendo, Senhor, como povo seu, que olha para o seu exemplo, para o seu ensino, para aquilo que aprendemos através dos seus apóstolos, que esse aprendizado seja sólido, que esse aprendizado que passa pela nossa mente desça ao nosso coração e nos faça viver conforme o Senhor espera de nós, conforme as pessoas que precisam que sejamos, para que esta missão sua continue também através de nós, essa missão que o Senhor deu a nós também, em nome de Jesus, amém. Queiram assentar-se, irmãos. Nós temos aqui Jesus se encontrando com os discípulos reunidos a portas fechadas, como cita o versículo 19. Algo que refletia com certeza, como por 2 vezes aparece aí, o medo deles diante da recente condenação e morte cruel pela qual o Senhor havia passado. Parece 2 vezes aí as portas fechadas, eu quero dizer, né? Para nós hoje, o maior problema é a igreja estar fechada dentro de si mesma, incorrendo em falta de inclusão, de acolhimento, enfim, o não cumprimento da missão. Então nós estamos olhando aí as portas fechadas, né?
os discípulos não estavam só a portas fechadas, mas estavam fechados em si mesmos, com medo. Isso é muito explícito no texto. E nós corremos o risco desse tipo de fechamento também, que pode gerar o comprometimento da missão, missão de Jesus, que ele, na verdade, outorgou à sua igreja também. Logo, a nossa missão, né? A missão que Deus deu a todos nós. Pode comprometer o que vem a ser igreja, né? O nosso tema hoje, é interessante que na escola dominical nós estamos refletindo sobre igreja, né? Particularmente hoje sobre a comunidade de Sardes, mas o nosso tema específico do nosso culto hoje, ele fala realmente da nossa vida também como igreja, como comunidade, né? E Jesus nos convida a viver a fé em Cristo ressuscitado em nossas comunidades. Então é impossível viver essa fé no Cristo ressuscitado fechados, né? Não podemos estar fechados. Isso é importante, deve ser uma palavra-chave para nós. Não podemos estar fechados. No domingo posterior à Páscoa, os discípulos de Jesus estavam reunidos com as portas trancadas, cerradas, outro termo aí, né? Pensar nessa reunião de portas trancadas nos dá uma referência negativa, o medo dos judeus. Então nós temos essa situação, esse medo que de certa forma temos que admitir, é razoável. Pensar na crueldade da forma que Jesus foi assassinado, tudo que envolveu essa morte de Jesus, né, a paixão de Jesus e tudo mais, traria medo em qualquer um de nós. Na Sexta-feira Santa, aqui o reverendo Paulo descreveu alguma coisa sobre a crucificação, e pensar na crucificação traria grande pavor em qualquer um. Pensar em passar por uma morte semelhante, né, traria pavor com certeza, né? Eles estavam então com as portas cerradas e a referência negativa, é o medo dos judeus. E isso muito se aplica a nós, porque é próprio da igreja atual muitas vezes estar fechada em si mesma. Há quem diga ensimesmada. Nós usamos essa palavra com os irmãos na escola dominical e voltamos a usar agora. A igreja muitas vezes está fechada consigo mesma, está ensimesmada. É uma palavra que não existe no nosso vocabulário, na verdade, mas é interessante usarmos essa expressão, porque ensimesmada é voltada para si mesma, voltada de todas as formas para si mesma, né? Voltada para si mesma num sentido de se achar, né? E uma igreja não pode se achar, né? Ela tem que entender que ela representa a missão de Jesus, ela deve ser a continuidade da missão de Jesus. E Jesus não aparece como alguém que se achava, como alguém que tinha algum tipo de soberba, né? Pelo contrário, ele se volta para os mais necessitados, ele se volta, é verdade, para todos, mas principalmente para os pobres, para os necessitados, para os enfermos, quebrando as barreiras que impediam o acesso das mulheres, das crianças, dos enfermos, dos considerados grandes pecadores, e assim por diante, né? Então Jesus quebra essa realidade de estar fechada, de estar ensimesmada, ou seja, não combina com o evangelho uma igreja que esteja ensimesmada, voltada para si mesma, fechada em si mesma. Esse não era e não é o propósito da igreja, tanto que Jesus transpõe as barreiras físicas e propõe a paz. Estavam trancados, literalmente, e Jesus entra onde eles estavam com as portas fechadas, né? Mais do que pensar na questão física, é pensar que Jesus transpõe essas barreiras, mas não somente físicas, né? Jesus vem até eles e ao invés do medo, que era o que eles tinham, Jesus lhes propõe a paz. Porque o medo e a paz não caminham juntos. Ninguém que estiver tomado pelo medo poderá desfrutar de plena paz. O medo
é a experiência de cada um de nós. Quem nunca teve medo? Quem talvez não esteja assolado por um medo agora mesmo? O medo é inerente ao perigo. Nós temos raciocínio lógico, pensamos num perigo, temos medo. É próprio do funcionamento normal das nossas faculdades mentais, né? O medo é algo que nos acompanha, né? Mas alguém tomado de medo, alguém num medo constante, alguém numa situação depressiva de medo, com certeza não pode experimentar a paz, não pode experimentar a plena paz. É alguém que está angustiado, que está triste, que está todo o tempo dizendo, vai acontecer alguma coisa, e está nessa situação de desespero por causa do medo, né? Se eu falo desespero por causa do medo, eu estou também contrastando o medo com a esperança, né? Então, a paz fica comprometida, a esperança fica comprometida, e assim por diante, né? O Senhor insiste na saudação, paz seja com vocês, e envia os discípulos como ele foi enviado pelo Pai, para assim continuarem a missão, assim como ele testificou de si, o Espírito do Senhor está sobre mim, é uma citação bíblica de Lucas 4:18, né? Assim também os envia com o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Então a citação do versículo do Evangelho de hoje, o versículo 22, recebam o Espírito Santo, agora é o Espírito Santo sobre a nossa vida, né? O Espírito Santo esteja em nós para o cumprimento da missão. Jesus, para o cumprimento da missão, tinha o Espírito Santo. Ele mostra, né, isso. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E agora, ele coloca o Espírito Santo sobre nós, vamos dizer, né? Vamos contextualizar sobre os discípulos, sobre nós, para que nós também, recebendo o Espírito Santo, possamos continuar o cumprimento da missão. O que chamamos de domingo posterior à Páscoa é o segundo domingo da Páscoa, né? A data de hoje, que nós estamos então no segundo domingo da Páscoa. E a certeza da ressurreição continua sendo trabalhada. A certeza da ressurreição, que na verdade é algo que foi ensinado por Jesus, que os discípulos já poderiam ter entendido desde antes, né? Que ele ressuscitaria, mas demoram para entender, né? Se pensasse no caminho de Emaús, quando os olhos se abrem, né? Ou seja, os olhos também estão fechados a respeito disso. Então, muitos motivos são para o medo, para a incerteza, e quando isso está sendo trabalhado, aqui nós temos, então, um episódio que acontece com Tomé, né? Para que essa verdade continue sendo trabalhada. Jesus mostra as mãos e o lado para os discípulos. Aqui Tomé não estava presente, né? E a certeza de que é ele mesmo, alegra estes. Então, quando Jesus mostra, autentica que é ele mesmo, isso traz alegria para os discípulos. E esta alegria, com certeza, é por confirmar mais uma vez Jesus ressuscitado entre eles. No sermão de domingo passado, foi contrastado a fé e a dúvida, extremos nos quais podemos transitar. Como assim podemos transitar na fé e na dúvida? Mais do que foi ensinado para nós no domingo passado, nós sabemos que existem esses reveses. A fé é a proposta para a nossa vida. Crer. A fé era a proposta para a vida dos discípulos, que crescem que ele iria ressuscitar. Mas eles demoraram para crer. E, sendo assim, demoraram para entender. E nós, muitas vezes, também, tendo crido, muitas vezes vacilamos. E essa vacilação é justamente a dúvida. É justamente aquilo que o reverendo Misael falou no domingo passado. Ele falou que tem muita fé, mas às vezes também está no extremo contrário. Né? Muita ousadia de falar tão abertamente, né? Mas, na verdade, todos nós experimentamos esse tipo de revezamento, né? Fé e dúvida, ainda que a proposta seja a fé para cada um de nós, mas nós acabamos por transitar nos dois extremos aí. Somos convidados à felicidade de crermos
mesmo sem termos visto o ressuscitado. Somos convidados à fé, a crer constantemente. A fé é a proposta de Jesus. Então, para nós que muitas vezes duvidamos, vacilamos, a proposta de Jesus, né? Jesus vem romper as barreiras, vem dar o Espírito Santo, vem fortalecer e vem preparar, então, para a missão para o qual Ele nos envia. Na continuação, o Senhor se refere a pecados que seriam perdoados e pecados que não seriam perdoados. O pecado aqui referido por João seria aderir ao sistema que condenou Jesus à morte. Para ilustrar, poderíamos recorrer ao popular gesto no meio evangélico de aceitar a Jesus ou não aceitar. Vamos dizer, a parte da grosseria do apelo, do constrangimento público e até da apelação do apelo, que é um apelo que muitas vezes é um apelo muito apelativo, exagerado, né? Às vezes alguém propõe que alguém aceite a Jesus e usa até a teologia do medo, né? Propõe que alguém aceite a Jesus e, na verdade, quer o convencer disso, sendo que convencer o homem é uma obra do Espírito Santo, né? Então, a parte de tudo isso, o comissionamento aponta para o desafio de crer em Jesus, apesar das consequências, como o exemplo dos apóstolos que experimentaram o martírio. Então, a proposta de aceitação é aceitar essa proposta de fé que pode nos levar a qualquer extremo. É a proposta de crer até as últimas consequências, de crer até o fim mesmo, de crer sem hesitar, né? Nós temos as nossas dificuldades e esse tipo de revezamento que não faz parte da proposta. Por isso Jesus nos fortalece, por isso Jesus nos dá o Espírito Santo, por isso Ele continua nos falando ao coração. O apóstolo duvidoso, a saber Tomé, né, foi também o que registrou uma tamanha confissão de fé: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé ficou conhecido como um símbolo de duvidoso, de falta de fé, né? Mas nós temos aqui um outro extremo também a respeito de Tomé. Ele registrou então esta tamanha confissão de fé: Senhor meu e Deus meu. Ele confessou Jesus como Deus. Ele confessa a divindade de Jesus, ele chama Jesus de Senhor, numa referência à sua divindade, como a de Deus Pai. Então o Senhor, o termo que ele usa para Jesus, é o termo para a divindade. Ele confessa Jesus com a mesma divindade do Pai. E quem não tem dificuldade de transitar na dúvida, de admiti-la nos reveses, também não hesite em conhecer, confessar e ir até as últimas consequências na fé, no ressuscitado, que por nós foi transpassado. Então, quando eu falo que quem não tem problema aí de admitir esses reveses, que em algum momento duvida, que em algum momento falta fé, que também não hesite, né? Na fé no ressuscitado, não hesite em confessar, em ir até as últimas consequências. Então, quando eu falo quem não tem problema em admitir que reveza às vezes a fé e a falta de fé, a fé e a dúvida, a proposta aqui é para quem, né? Eu falo, quem não tem? Eu acredito que é para todos nós, que todos nós em algum momento podemos ter algum tipo de falta de fé, não conseguimos crer como é proposto. Se quando falamos dos santos apóstolos que andaram com Jesus, eles tiveram grandes dificuldades, né? Eles não creram que Jesus ia ressuscitar até que tudo acontecesse, né? A seu tempo creram, entenderam, e Jesus diz a Tomé, você creu porque viu, né? Quantos foram os que creram porque viram, né? E ele fala, bem-aventurado aquele que crê sem ter visto, né? Então somos convidados a essa felicidade, a crermos sem ter visto. E essa fé não pode ser algo tão oscilante, não pode ser
algo que ora está lá embaixo, ora está lá em cima, né? Ela tem que ter esse equilíbrio. Temos que ter o Espírito Santo, o ensinamento de Jesus que nos veio através dos apóstolos, o ensinamento com a forma que toma hoje, através da palavra de Deus que se manifesta para nós, para que tenhamos fé, e essa fé seja algo firme, e algo que realmente nos livra de estarmos trancados, fechados, talvez com medo de confessar essa fé, com medo das consequências, com medo de partilhar essa fé. Então o medo não combina. Vamos abrir mão do medo e abraçar a nossa missão. Jesus ressuscitou. Essa certeza precisa ser trabalhada em nossas vidas, mais do que na área do conhecimento. Ela precisa descer para o nosso coração, e uma vez que já desceu, ela precisa tomar essa forma de missão, de continuidade, de entusiasmo, de alegria. A época da Páscoa é esse entusiasmo da ressurreição, né? Precisamos ter esse entusiasmo sempre. Estamos refletindo agora. Não é que vamos ter esse entusiasmo só agora. Vamos ter esse entusiasmo sempre, né? Jesus viveu uma vida que mostrou muitas maravilhas que foram registradas nos evangelhos e outras que não foram. Tudo isso para que crêssemos nele e, crendo, recebêssemos dele a vida eterna. Sua morte, a qual ele venceu, é o ápice, é o ponto mais alto do projeto do Pai, para nos dar a vida nele. Se crermos nele conforme esta proposta, ainda que tenhamos nossa vida por preciosa, na certeza de que nele viveremos para sempre, não hesitaremos em entregá-la para a missão que ele nos comissiona. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então vemos como propósito dessa aparição de Jesus estar aí enviando os seus discípulos. A Páscoa da ressurreição de Jesus, para ser legítima em nossas vidas, deve incluir a superação do medo e nosso envio na missão que Cristo nos comissionou. Então vamos trocar o medo, vamos trocar a dúvida por essa fé, por esse entusiasmo, por essa convicção de que o Espírito Santo está em nós e nos levará ao cumprimento da missão de Jesus ressuscitado. Ele venceu a morte, então o medo da morte já não nos deve acompanhar. Nem o medo da morte, que é o final de tudo, né? Porque Jesus venceu a morte e nele também nós vencemos a morte. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração e nos leve a viver intensamente esse entusiasmo da ressurreição.